de janeiro. A gente segue agora falando sobre a situação na Venezuela, porque a equipe política da líder opositora venezuelana Maria Corina Machado informou nesta quinta-feira que ela foi libertada após ser presa, após ser retida à força ao final de uma manifestação em Caracas. A tensão no país vizinho cresce às vésperas da posse de Nicolás Maduro. Confira. A equipe política da líder opositora venezuelana Maria Corina Machado informou nesta quinta-feira que ela foi libertada após ser retida à força ao final de uma manifestação em Caracas. Saindo da concentração em Chacal, Caracas, Maria Corina Machado foi interceptada e derrubada da moto em que viajava. Durante o período de seu sequestro, foi forçada a gravar vários vídeos e em seguida foi libertada, reportou uma publicação na rede social X. Já o ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, negou a detenção de Corina e qualificou o caso de uma invenção, uma mentira. Olha, eu começo repercutindo essa situação com Kátia D'Angelis porque é uma situação em que o Brasil ainda não tem tomado uma definição sobre em qual lado vai ficar. Se apoia o ditador, se fica com o Edmundo Gonzalez, que já se também anunciou como presidente verdadeiramente eleito. Kátia, o que o Brasil deve fazer no dia de amanhã, dia em que todas as atenções vão estar voltadas para o país, diante de toda essa crise política? A cobrança em cima do Brasil, por ser o país ali, a grande potência dessa região do planeta, e a gente teve uma semana exatamente em que o presidente Lula, todo o governo, tem o 8 de janeiro, e ali aquela defesa eloquente da democracia. E é cobrado muito do PT, do próprio governo Lula, uma postura mais incisiva e direta em relação à Venezuela, exatamente por ali os questionamentos se realmente o país viveu um processo democrático da sua eleição ou não. Há aí contestação em relação a isso, levantamento de dados, as autoridades internacionais, algumas já condenam que não houve realmente um processo democrático, e o Brasil sempre será incitado a se pronunciar. A gente pode esperar aqui amanhã e nos próximos dias, de novo, cobranças em relação à posição do Brasil, em relação à posição do presidente Lula, aos fatos que acontecem na Venezuela, pela importância do país, né? E também por essa defesa, né? Por essa bandeira da democracia que está em voga hoje no nosso país, por causa do 8 de janeiro, a defesa ali das instituições. A gente sabe que na Venezuela esse funcionamento, ele é prejudicado, ele não é transparente, mas vamos aguardar aí e ver o que vai se desenrolar. Kátia, as atas nunca apareceram, nunca foram apresentadas, cobrou-se tanto, só que a pauta esvaziou. As pessoas pararam de falar sobre. Na verdade, ele venceu no grito, né? Ele foi na força na mesmo. força, né? E foi indo. E essa situação... E o Brasil, eu volto a dizer, é o país mais cobrado por ser a maior potência aqui da região. A situação de instabilidade. A gente vive hoje essa polarização no mundo do que é democracia, do que não é, do que é liberdade de expressão, governos de extrema-direita, de esquerda, e a questão de ditadores, ela não respeita espectro político, né? Ela não respeita se é direita ou se é esquerda. Isso aí é uma questão que ela perpassa, né? A gente tem aí, e a gente já vê e acompanha a situação da Venezuela já há bastante tempo, e está claro para o mundo que o país sofre e que a democracia ela não está sendo respeitada na Venezuela. Mas o presidente Lula tem se mantido afastado. Está acontecendo um mais afastamento neutro, né? entre os presidentes, né, os vizinhos. Então, a gente tem que acompanhar essa situação mesmo. Houve essa mudança de comportamento. Inclusive, o presidente Lula tem sofrido muitas críticas dos venezuelanos. Até por... Ele não tomou partido, nem refutou, nem apoiou. Ficou nessa. E aí, assim, no momento... Um distanciamento, no né? momento... essa semana a gente até falou que o convite ele não veio diretamente para o presidente. Ele veio para a cúpula do Brasil, mas não veio para o presidente. Então, vamos aguardar aí qual vai ser o comportamento, porque não veio direcionado, a né, o tensão presidente. está alta, amanhã vai ser um dia de muitos acontecimentos, com certeza. Eu não acredito que, assim, o povo venezuelano e as forças de oposição
vão aceitar, eu acredito que haverá muito mais conflitos, a turbulência ela não vai parar e como esses atos eles são repreendidos com força, né, com ali o uso da força militar, a tendência é que se agrave mais e a gente tem aí, não sei, uma situação mais difícil e incite ali já a gente viu os discursos do Trump, por exemplo, né, de estar anexando, e ele também é um presidente que cobra, né, e é o presidente da nação mais poderosa do mundo, a questão de que vamos tomar a Venezuela, vamos reconduzir o país para a democracia. Eu não duvido que esse discurso ele volte à tona, né, e ele seja aí, puxado outra vez, até mesmo pelo presidente dos Estados Unidos. Olha, a Cátia e a Aline falaram sobre os próximos dias, que é uma discussão que não deve ficar só por hoje, nem por amanhã, mas a posse acontece apenas amanhã e hoje já houveram aí grandes manifestações, principalmente em Caracas. Marta, você acha que amanhã, como é que vai ficar o cenário por lá, já que é o dia em que os apoiadores do Maduro também devem lotar as ruas, devem estar também se mobilizando? Você acha que vai haver também novamente a oposição nas ruas? Como é que vai ficar amanhã por lá, Marta? Amanhã vai ser um dia bem tumultuado e bem perigoso, né? Porque as duas forças, eu diria que a oposição a Maduro é até maior, vão estar com certeza protestando em peso. A população venezuelana não está isenta e não está afastada desse debate, muito pelo contrário, estão sempre ali buscando reivindicar os seus direitos, que deveriam ser naturais se eles vivessem em uma democracia como é o caso do Brasil, mas eu acho que vai ser muito perigoso, é sempre muito perigoso para essas pessoas que colocam lá, dão a cara a tapa e se colocam para ter sua voz ouvida, como é o caso de candidatos aí da oposição que já estão, inclusive a gente está falando da Maria Corina, foi sequestrada, né, foi... enfim, intimidada pelo grupo, pela segurança do presidente venezuelano. A gente está vendo ela porque ela é o principal nome que está lá nesses protestos se manifestando, mas no meio disso também tem a população que está ali dentro dessa confusão, que está protestando pelos seus próprios direitos. Eu acho que é uma situação que é muito, muito, muito difícil, porque o Maduro, ele não, em nenhum momento ele tem dado indícios que está disposto a dialogar com alguém que fez parte da oposição, muito pelo contrário, o processo ele foi conturbado do início ao fim. O processo que não foi eleitoral, a gente sabe que houveram uma série aí de complicações, de fraudes mesmo, eu diria, dentro do processo lá na Venezuela, opositores sendo descartados e sendo colocados de fora desse... A própria Corina, né? Desse processo lá, antes de as eleições acontecerem e agora, depois do resultado que foi dado pelo próprio Nicolás Maduro, a mesma coisa está acontecendo, o cenário não mudou. Então, ele é quem tem a força, infelizmente, ele quem tem a força do Estado até o momento, mas é óbvio, é um processo que, na minha visão, e eu acho que na visão da maioria da população venezuelana, aconteceu errado do começo ao fim e que é totalmente injusto com os próprios moradores, a própria população, que é quem sofre no dia a dia com isso. A respeito do posicionamento do presidente Lula, ele optou por não comparecer a esse momento. Eu acho que foi, claro, a decisão correta. Eu acho que ele tem que se afastar ao máximo dessa situação, pelo menos publicamente, pelo menos agora. É óbvio que o Brasil precisa da Venezuela, a gente tem uma fronteira gigantesca com o país, precisa manter relações diplomáticas, mas eu diria que há uma certa distância. Eu acho que é isso que o presidente está fazendo, eu acho que é o mais normal, o mais correto a se fazer, até porque a gente vem também de processos passados aí que foram bem atribulados para o próprio presidente Lula, depois que o PT, o partido dele, divulgou aquela carta em apoio a Nicolás Maduro, que foi muito polêmica e muito equivocada na minha opinião. Então, acho que quanto mais afastado desse processo, melhor vai ser para o presidente Lula nesse momento. Vai dar menos munição para a oposição aqui no país,
usar contra ele, Alessio. Vamos aguardar como é que vai ser o dia de amanhã, como é que o Brasil vai se portar diante dos possíveis desdobramentos, também do que pode acontecer amanhã. A gente fica na torcida para que seja uma transição, na medida do possível, tranquila, já que a gente fala sobre um presidente que não divulga, não fala sobre a transparência, não fala sobre a eleição de uma forma correta, como deveria ter sido feito, mas a gente fica na torcida para que, dos males, o menor possa ser visto no país vizinho da Venezuela. A gente fica na torcida pelos irmãos venezuelanos. Vamos falar